Agora com a advogada Noélia Sampaio. Ela é especialista em direito do trabalho e é membro da Associação de Advogados Trabalhistas do Piauí. Ela vai falar, Efraim, naquele assunto que a gente estava comentando em off aqui antes de começar o programa, a questão do 13º salário nesse ano de pandemia. Como é que vai ficar essas diferenças em relação a esse processo que a gente está passando? Doutora Noélia, muito bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao Notícias da Boa. Como é que fica essa situação, doutor, em relação ao pagamento do 13º? O que o patrão pode alegar, o que assegura ele em relação a esse pagamento para o funcionário? Bom dia. Bom, nós estamos diante de uma situação bem complexa devido à pandemia, uma situação nunca vivida antes. E o 13º é um direito garantido ao trabalhador desde 1962. Só que para ele receber integral, exige-se algumas regras, dentre elas, trabalhar os 12 meses integralmente. Então, com a pandemia, foi permitido, através de medidas pelo governo federal, que se fizesse a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução de jornada. E com isso, afetou o 13º e as férias. Então, é provável, que alguns empregados não recebam o 13º integral este ano. Não há, nas medidas, não foi agitado nada que regulamentasse. E o que a lei diz é que para cada 12 meses trabalhado integral, o empregado tem direito a receber o valor integral do 13º, de um salário equivalente ao mês de dezembro. Então, como houve a suspensão dos contratos em razão da pandemia, pela legislação, o empregado não receberá esse valor integral. Doutor, em relação ao valor integral que você está se referindo, qual é a porcentagem menor de redução que o patrão pode estar pagando aí em relação a esse período de pandemia? Existem duas situações. Aqueles que tiveram os contratos suspensos, eles vão receber proporcionalmente ao tempo trabalhado efetivamente na empresa. Se eles tiverem os contratos suspensos 4 meses, eles irão receber 8/12 de 13º salário. E aqueles que estão com os contratos, as jornadas de trabalho reduzidas, eles irão receber de acordo com a proporcional de horas trabalhadas. Agora, o que se recomenda é, com relação aos contratos reduzidos, o que acontece? O que a lei diz? O 13º deverá ser pago com o valor referente ao salário de dezembro. Quem está com o contrato suspenso, quem estiver com o contrato suspenso em dezembro, certamente, ou com o contrato reduzido em dezembro, certamente poderá não estar recebendo o valor real da sua remuneração, tendo em vista que as medidas previam que o valor máximo a se receber seria o do teto do seguro-desemprego. Então, em nome da boa-fé, da razoabilidade e do princípio de proteção ao trabalhador, recomenda-se às empresas que usem como base para cálculo de 13º a remuneração do empregado, e não o valor que está sendo adotado na redução. Efraim? Doutora, quem ficou trabalhando nesse período de pandemia, naqueles meses mais fechados, de quarentena, em home office, e também as empregadas domésticas, porque até queriam, mas elas colocavam em risco as famílias, caso elas voltassem a trabalhar. Então, como é que fica essa questão? Houve esse debate muito intenso. Eles vão ficar prejudicados? Não vão? Empregada doméstica? Não. Quem trabalhou em home office estava trabalhando em tempo integral, não teve seu contrato reduzido ou suspenso. A empregada doméstica que foi afastada em razão da pandemia, a lei 14.000, que ela regulamenta a questão do direito aos pagamentos, 14.020 de 2020. Ela diz que, mesmo o contrato estando suspenso, o empregado tem direito a receber todos os benefícios. Então, a empregada doméstica que ficou afastada em razão da pandemia, se não teve o contrato suspenso, se o empregador fez a opção de ficar pagando, mesmo ela em casa, ela vai receber integralmente o 13º.
Doutora, o Efraim tocou num ponto interessante que eu acredito que é uma das dúvidas que mais afeta os brasileiros, essa situação do trabalho home office, né? Mas como você falou, a pessoa vai receber normalmente, né, o seu dinheiro, o seu 13º, porque ela estava ali trabalhando. Não tem nenhuma situação que possa prejudicar o trabalhador nesse caso, né? Não, o home office deduz-se que se tiver sido feito de forma correta, né, a destinação do trabalho em home office, ele estava trabalhando no máximo 8 horas por dia, como é permitido pela legislação, a jornada de trabalho. A única diferenciação é que ele estava trabalhando em casa, nesse momento da pandemia, para se proteger. Mas ele estava trabalhando integralmente. A preocupação com relação à diminuição do valor do 13º, e que isso certamente irá prejudicar o empregado, é com relação aos contratos que foram suspensos e aqueles que tiveram a sua jornada reduzida. Então, como eu expliquei anteriormente, não existe nenhuma regulamentação nas medidas que foram determinadas pelo governo, isso não veio explícito. Se fala que o governo está conversando com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para uniformizar uma orientação. Mas pela legislação que nós temos hoje, a forma correta da empresa pagar é essa. Apenas pelos meses trabalhados. O tempo em que o contrato esteve suspenso, a empresa não terá essa obrigação. Não sabemos como vai ficar. Se o governo vai editar alguma norma, que esse período de contrato suspenso também seja pago pelo governo federal, assim como quando a pessoa está afastada pela Previdência. O contrato está suspenso, recebe-se o tempo proporcional de trabalho na empresa pela empresa e o tempo que está afastado pela Previdência recebe juntamente com o benefício. Eu penso que o governo federal vai editar uma medida nesse sentido, né, para não causar prejuízo ao empregado e para manter essa questão de manter a economia. Né? As medidas elas foram feitas para isso, para amenizar o impacto econômico. Em relação às pessoas que têm mais de 60 anos, algumas empresas, claro, agora, por exemplo, na Globo, alguns locutores queriam fazer as últimas transmissões da Fórmula 1, que talvez venha para a TV Cultura, nossa TV, a Fórmula 1, mas vai sair da Globo, por exemplo. Mas alguns apresentadores queriam participar, já que é histórico, das últimas transmissões, mas a Globo não deu. Não é possível, você tem 60 anos, é mais arriscado. Como é que fica essa questão das pessoas que têm 60 anos? Também outra coisa, eu queria lhe perguntar outra coisa. Eu sei que está no mundo do trabalho piauiense. Como é que fico essa questão do home office? Vem mesmo para ficar? Muita gente, mesmo com alguns números mais baixos da Covid, de mortes e casos, continuam trabalhando em home office. Saber se for conversar sobre essas duas questões. A pessoal que tem mais de 60 anos e se veio para ficar o home office. Na verdade, tudo é recomendação, sabe, Efraim? A legislação diz, é recomendável que as pessoas que têm essa idade mais avançada ou que estejam no grupo de risco, não necessariamente só a idade, que elas fiquem afastadas, né, do ambiente de trabalho e trabalhem em home office. Só que a gente sabe que nem toda atividade, né, é permitido o trabalho em home office, mas é recomendável sim que fique em home office. Algumas empresas estão tendo essa dificuldade, já me procuraram. Eu não tenho como colocar o empregado para fazer esse trabalho em home office e eu não tenho como ficar pagando o salário dele para ele ficar em casa. Então, se tratava de pessoas que, inclusive, já eram aposentadas e continuavam trabalhando, e a gente sugeriu que fizesse um acordo. Mas, assim, não tem nada claro regulamentando. O home office, ele é uma realidade. Na verdade, os setores públicos, eles já se usufruíam desse tipo de trabalho. Não tinha regulamentação. Em 2017 foi regulamentado e hoje, com a pandemia, podemos dizer que se apressou esse tipo de trabalho com mais veemência. Então, é uma realidade que eu acredito que veio para ficar. Mas ainda carece de algumas regulamentações, né? A gente ouve muitas reclamações de pessoas que foram colocadas para trabalhar em home office e a empresa não deu condição de trabalho. É preciso também se ter o cuidado com isso.
Por exemplo, eu como jornalista passei 7 meses trabalhando em casa, naquele período mais fechado da pandemia, né? Mas quem é um motorista? Tudo bem, eu posso trabalhar tanto no meu computador, trabalhando com a transmissão para o celular de minha imagem. E quem é motorista, por exemplo? O que fazer? Tem algumas atividades que realmente não tem como se aplicar. Quem é o motorista, por exemplo, só pode trabalhar fisicamente, né? É como eu falei, as atividades que podem ser aplicadas, elas vão virar, assim, uma realidade de agora em diante. E essas que não têm, infelizmente, tem algumas que não tem como ser aplicado. É necessário a presença física do trabalho, né, no local da empresa, então elas são inaplicáveis. Tá certo, agradecer a doutora Noélia Sampaio, advogada trabalhista, aqui conversando conosco no Notícias da Boa, tirando as dúvidas do 13º salário nesse ano de pandemia. Obrigado, doutora, um abraço para a senhora. Eu que agradeço, um abraço. Olha, 8h25, 8h25, nós vamos até as 9 da manhã, para você que está acompanhando o nosso programa no canal